nós já temos nosso primeiro convidado nos bastidores, que eu já vou em instantes trazer ele para cá, inclusive, o doutor Marcelo Marcengo, que já está virando figura carimbada no Diário do Centro do Mundo, as pessoas muito pedindo também a participação do Marcelo. Quero reforçar para vocês a necessidade de contribuírem financeiramente no canal, porque nós não vamos parar muito a conversa com o nosso convidado para pedir para vocês a contribuição. Tá? Então, mandem aí a contribuição enquanto a gente conversa. A live é estendida, temos 2 convidados. Primeiramente, o Dr. Marcelo Marcengo na primeira parte, na segunda parte, o Ricardo Melo. Então, contribuam com o Diário do Centro do Mundo neste 21 de fevereiro de 2026. Agora sim, eu vou trazer para cá o nosso primeiro convidado, Marcelo Marcengo. Para cá, meu caro, como é que tá? Tudo bem? Salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Salve, pessoal do chat, todo mundo que está assistindo. Contribuam com o canal, gente. Contribuam com o canal. É disso que todos nós vivemos. É, exatamente. Obrigado, Marcelo, mais uma vez por estar aqui junto conosco. Marcelo, as notícias de hoje, as notícias do final de semana, que sempre é um momento um pouco mais fraco de notícias, mas hoje elas estão permeadas praticamente por um episódio de rusgas e de brigas entre a própria extrema-direita. Resumindo, o Eduardo Bolsonaro soltou o verbo numa entrevista para a CNN, dizendo que Michele e Nicolas estão atuando juntos contra a candidatura de Flávio. E ainda acusou Michele e Nicolas de estarem sofrendo de amnésia, porque quando precisaram de apoio, de ajuda, receberam. O Eduardo foi o Nicolas foi quem respondeu, dizendo que não está sofrendo de amnésia, coisa nenhuma, e que acha que o Eduardo não está passando bem, que o Eduardo não está bem. Meio a tudo isso, nós temos o Malafaia reforçando a convocação para 1º de março na Paulista, o que gerou mais um desconforto do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo queria que a manifestação da Paulista fosse pela anistia e pela libertação do pai, e não será. A manifestação da Paulista será por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí o Eduardo surtou, dizendo que já perderam a prioridade, que seria libertar o Jair Bolsonaro. Aí eu te pergunto, meu caro, o que há neste meio? Qual é o tamanho da importância da prisão do Bolsonaro como motivo central desta brigaçada entre eles? Está todo mundo querendo pegar o lugar do Messias lá, do Jair, que está preso. Não é por aí a explicação? Como é que tu vê essa situação, meu caro? Eu não tenho dúvida. Veja, se perdeu a prioridade. Não, meu caro Watson, Bananinha. Nunca foi prioridade deles soltarem o Bolsonaro, e eu concordo quando você disse, porque é a mesma coisa que eu digo nos meus vídeos, que se puderem, para eles, tipo Nicolas, o próprio Malafaia, Ética Terva, se depender deles, o Bolsonaro morre. Porque é muito uma vantagem para eles um Bolsonaro morto. Porque o Bolsonaro, perceba, ele já não pode falar nada. Ele fala, só que você não pode ter um vídeo dele, não pode nada. Ou seja, tudo que os filhos, aqueles que ainda não são procurados pela polícia, mas deveriam, e a gente não sabe por quê, que os nobres órgãos da justiça, como por exemplo o Ministério Público, ainda não pegaram de jeito, tipo o Flávio Bolsonaro, o próprio 04, aquele estrupício, que a gente sabe que crime não falta para essa gente. Talvez a única pessoa ali que ainda não seja, e Deus ajude que não seja mesmo, é a filha do Jair com a Michele, né? Sei lá o nome dela. Então, veja, todos esses caras, eles preferem o Jair morto. Porque é claro que eles preferem pegar o espólio. Eu sempre brinco que eles querem pegar o escalpo do Jair. Sim. Por mais nojento que isso seja. E é isso que eles estão atrás. Então não tem motivo nenhum para Nicolas querer realmente, é óbvio que ele não pode falar isso, mas não tem motivo nenhum para Nicolas querer a libertação do Bolsonaro, nem o Malafaia. Porque, veja, o Bolsonaro livre é um Bolsonaro castrador. O Bolsonaro só deixava as pessoas crescerem até o momento em que essas pessoas eram úteis para ele. E se a pessoa crescesse 1 centímetro a mais, ele cortava a cabeça dessas pessoas. O Malafaia sabe disso, o próprio Nicolas sabe disso. E o Nicolas sempre ansiou por novos e maiores voos, né? Como é que ele vai fazer isso
Se ele tiver uma família, que nem a família Bolsonaro, recomposta, eu sempre brinco, né? Aliás, brinco não é nem dizer que é brincadeira, é verdade, né? O Jair Bolsonaro e os filhos dele, eles são tal e qual o Saddam Hussein e os filhos dele. Porque, veja, o Saddam Hussein tinha aqueles filhos lá, o Uday e o Qusay, ou Qusay. Pô, os caras saíam na rua, um deles especialmente saía na rua com o carro, pegava as moças, coitada das moças, pegava uma moça, mandava entrar no carro, sabe-se Deus se algum dia aquela mulher ia voltar para casa, se ela ia voltar em um pedaço só, se ela ia voltar viva, se ela voltaria sem ser abusada, e normalmente não voltava. São a mesma coisa, essa gente é maluca, né? Eles são ególatras, tudo é eles. Então, o que o Bananinha está sentindo? Ele está realmente sentindo o seguinte: a gente não tem mais controle de porra nenhuma. Que é o que acontece, eles não têm mais controle de nada. Então, a prisão do Bolsonaro, de fato, é o motivo de toda a briga. Uns querem que o Bolsonaro permaneça preso e, se possível, não vivo, e o Jair e os filhos dele, claro, querem que ele saia. Entre as pessoas que não querem que o Bolsonaro saia jamais, é a Michelle, que é ex-esposa do Jair, só é esposa de fato, mas não é mais, né, ela não é de direito, não, é só uma brincadeirinha para não afastar todos os eleitores. Então a gente vai ver esse negócio piorar, não tenha a menor dúvida. E eu espero que piore mesmo, que se degladie, que se arranque os cabelos. Muito bem. E eu acho, inclusive, que essa briga ela vai talvez atrasar alguma questão estratégica, alguma questão voltada para as eleições. E o Eduardo Bolsonaro agora tornou-se réu essa semana, inclusive. Passou de investigado, né, a réu, e talvez esteja surtando um pouco mais. Acho que daí talvez a Janaína Pascoal tenha razão quando diz que o Eduardo está desequilibrado, está passando mal, porque já existe uma chance real dele ser preso. Isso pode fazer com que o Eduardo acabe colocando mais ainda os pés pelas mãos e, com isso, o nosso campo lucrar de alguma forma, Marcelo? Eu acho que sim, porque, no meu entender, sem dúvida ele está surtando por causa disso, mas não é que para ele fosse inesperado, é evidente que ele sabia que isso ia acontecer. No meu entender, deveria haver o quê? Um trabalho forte, primeiro da justiça, para decretar a prisão preventiva do Eduardo, né? Tem que ser feito, e eu acredito que isso será feito em breve, afinal de contas ele é um foragido, ele se declara como um foragido, como, eu estou aqui fugindo, ele fala que ele está fugindo, diz que é porque é um perseguido pela justiça, e ele realmente é um perseguido pela justiça, todos os criminosos são perseguidos pela justiça, é por isso que se chama persecution, né? Ele é um perseguido pela justiça. Então, é claro que ele esperava que isso ia acontecer em algum momento.